Um meteoro teria caído no centro-sul da Bahia. Bora conferir algumas imagens aqui já na sua tela. Repara bem no detalhe. São imagens aí, esse pontinho destacado na tela. Moradores da região de Livramento de Nossa Senhora, de Brumado e de Rio de Contas relataram esse episódio, digamos assim, né? O efeito luminoso foi registrado pelos pesquisadores da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. A gente está vendo ali o pontinho na tela que trouxe susto para muitos moradores, né? E aí a gente quer repercutir isso aqui ao vivo no Jornal da Manhã, viu, Wanderson? Exatamente. A gente conversa agora, Ricardo, com Alexandre Mota, que faz parte da associação, e Marcelo Zurita, que é diretor técnico da rede, para entender o que é que aconteceu, né? Os moradores assustados mandaram mensagem para todo mundo. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Jornal da Manhã. Eu já começo perguntando se de fato é um meteoro, se pode ter caído aqui na Bahia de fato, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Fiquem à vontade para responder. Vai, Então, bom dia, Wanderson, bom dia, Ricardo. Assim, o meteoro que a gente fala é um fenômeno luminoso na atmosfera, né? Trata-se ali realmente da bola luminosa que a câmera registrou e que vocês acabaram de mostrar aí também. Mas aí tem uma grande questão, né? Se caiu ou não meteorito em solo, é isso que a gente quer saber de fato. Mas assim, dada a proporção, né, que a rocha espacial fez ali ao entrar na atmosfera e foi visível durante o dia, então não foi algo pequeno não. Então a gente acredita sim que tenha caído algo em solo, tenha chegado uma rocha espacial, né, um meteorito em solo, e ela não tenha sido consumida totalmente durante a reentrada, como acontece, né, como acontece com a maioria das rochas espaciais, quando entram na atmosfera, entram em contato com o ar e, consequentemente, ali ele fica incandescente, e se a rocha for pequena demais, é totalmente consumida durante a entrada, e nesse caso, né, como foi grande aparentemente, né, porque foi visível durante o dia, conseguiu, no caso, passar o brilho do céu azul ali, do sol iluminando a atmosfera, e foi visível durante o dia. Isso tende a ser algo grande, né? Então, certamente sim, foi algo que chegou ao solo, né? A gente acredita que sim. Pois bem, a gente ouviu aí as palavras do Alexandre Mota, né, que é integrante da associação, e eu quero ouvir agora o Marcelo Zurita, que é o presidente da Associação Paraibana de Astronomia, também, né, entre outras coisas, para repercutir o seguinte, viu, Marcelo? Nos relatos, os moradores falam em estrondo, em explosão, em rabão de fogo, em chuva de meteoro. Qual é o termo técnico para isso que, de fato, a população viu e pôde visualizar no céu? Rabão de fogo para mim é inédito, eu nunca tinha ouvido. Bem-vindo à Bahia. Mas esse fenômeno a gente conhece como bólido, né? Que nada mais é do que um meteoro muito luminoso e que termina de forma brilhante. Por a gente ter conseguido ver ele durante o dia, como o Alexandre falou agora há pouco, Alexandre falou agora há pouco, né, é sinal de que ele foi um objeto grande, né, que ele foi provocado por um pedaço de rocha espacial que entrou na atmosfera da Terra em altíssima velocidade, né? Então, provavelmente era um objeto grande, porque ele foi visível à luz do dia, né? E por ele ser grande, ele não é totalmente consumido, né, nas camadas mais altas da atmosfera, ele atinge as camadas mais baixas e densas. E quando isso acontece, basicamente ele se choca, né, com essas camadas mais densas da atmosfera. Ele encontra uma resistência muito grande ao ponto de que ele explode, tá? E durante a passagem, durante essa explosão, ele emite várias radiações luminosas, térmicas e também sonoras, né? Ele vai emitir uma grande onda de choque, né, por conta dessa passagem atmosférica em altíssima velocidade, e por estar nas camadas mais baixas da atmosfera, essa onda de choque se propaga até atingir a superfície, e quando chega até os nossos ouvidos, a gente ouve na forma de um estrondo, de uma explosão. Muita gente relata como se tivesse explodido um pneu de caminhão e uma dinamite, coisas desse tipo, né? Então, tudo isso é provocado por esse fenômeno que é devido à altíssima velocidade com que essas rochas espaciais atingem a atmosfera da Terra. Deixa eu perguntar aqui ao Alexandre, né, que ele disse que pelo tamanho, né, que deu para ver durante toda a manhã, pode ter caído, então, aqui na Terra. Então,
Os moradores agora do centro-sul da Bahia com certeza estão pensando, eu consigo encontrar e se encontrar posso pegar e dá para reconhecer logo de cara? Dá para reconhecer por conta de algumas características, tá? Porque a rocha espacial, né, o meteorito, quando ele chega no solo, ele tem uma crosta, né, escura, tá? Ele realmente parece estar queimado, parece muito, digamos, fica escuro, né? Fica bastante escuro. Se você olhar em relação às outras rochas que tem ao ambiente, ao redor, você vai ver que ela é levemente diferente. Mas tem algumas técnicas que existem para você identificar em sua própria casa mesmo se aquela rocha pode ser ou não um meteorito. Mas para confirmar de fato, aí tem que ter análises mais profundas com especialistas e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, se você achar um meteorito como esse, você pode pegar, tá? Você pode ficar tranquilo, ele não é radioativo como muitas pessoas acreditam, pode ficar tranquilo, pode pegar e guarde com muito cuidado, tá? Mande uma foto para a Abramon, né, para a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, que a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver se tem possibilidade de ser realmente um meteorito, mas a dica se você achar uma rocha muito escura, bastante escura mesmo, tá bom? Ela até tem uma espécie de flecha, né, em uma parte dela ali, por causa da entrada atmosférica, ela cria uma espécie de flecha aerodinâmica, tá? Porque quando ela entra na atmosfera, ela é consumida e fica parecido realmente uma ponta na pedra ali mesmo, na rocha, né? Mais certo chamar de rocha. E aí tem essas características, tá? Mas a principal mesmo, visual, ela ser bastante escura. Por dentro, ela é um pouco clara, tá? Ela tende a ser prateada, tem uma cor que lembra prata mesmo, mas eu não recomendo muito você, né, partir a rocha ao meio, eu recomendo mesmo você guardar com cuidado e mostrar a um especialista que é realmente mais certo, tá? Mandar para Bramon, o pessoal que já conhece essas rochas e, enfim, né, ter cuidado, porque realmente veio do espaço, né? Não é todo dia que uma rocha como essa chega aqui para a gente, principalmente aqui na Bahia, né? O primeiro meteoro gigante no Brasil em 2021 foi na Bahia. Eu estava até comentando isso com o Zurita e é verdade, né? Que coisa. Ano passado a gente teve tantos. Entra para a história. Pois é, só para a gente encerrar essa conversa aqui com o Marcelo Zurita, dentro disso de que o Alexandro acabou de falar, a gente tem a sensação de que tem havido uma maior atividade no nosso céu de meteoros, de objetos. É isso mesmo ou é impressão do senso comum, hein, Marcelo? Bom, na verdade, é uma impressão causada pela quantidade de câmeras que existem registrando o céu atualmente, tá? Inclusive, uma correção que eu queria fazer, esse registro ele foi feito pelas câmeras do Clima ao Vivo, e no caso dessa daí foi feita em Nova Redenção, na Torre da Ilha do Sol, né? Então, a Clima ao Vivo é um parceiro da Abramon, e quando a gente soube desses relatos, né, do barulho de explosão que teria sido escutado lá no centro-sul da Bahia, a gente procurou esse parceiro nosso para ver se a gente encontrava essas imagens aí. Tivemos a sorte, né, de encontrar em uma das câmeras, né? Então, o que a gente tem hoje é uma maior quantidade de câmeras monitorando o céu. Isso dá para a gente essa impressão de que estão caindo mais meteoros. Mas, na verdade, é justamente essa impressão causada pelo aumento no monitoramento, né, no registro desses objetos. Quero agradecer aqui ao Marcelo Zurita e ao Alexandro Mota pelas informações ao vivo no Jornal da Manhã. Obrigado mais uma vez, bom dia, hein? E bom início de ano para vocês. Obrigado para você também, para vocês também. Valeu.